eu vou colocar para gravar. Já estamos gravando a aula 9 do nosso curso de redação, turma 2, 2022, método Dani Souza. Então, a gente grava para aquelas pessoas que não podem estar presentes, mas estão na turma do curso, tá bom? Então, essa é a aula 9, a gente vai trabalhar com redação com tópicos, tá, pessoal? Então, a gente já está no finalzinho do nosso curso, mas a estrutura da redação discursiva, ela é uma estrutura que a gente vai trabalhando desde a aula 1 até chegar aqui. Então, antes da gente começar a trabalhar a estrutura de hoje, quem não está na nossa turma, né, que é convidado, que já se apresentou aqui, algumas pessoas, quem não se apresentou ainda, se apresenta aqui no chat, coloca seu nome, a Isabela já colocou, disse que foi minha convidada hoje na formação, a Lourdes também disse que eu que convidei ela, sejam bem-vindas, viu, meninas? Coloque aqui o nome de vocês no chat, se apresentem. Antes da gente começar de fato, vou pedir para a Paty, né, falar um pouquinho, ela que é bem comunicativa, falar para vocês, ou alguém que queira falar, que já está na turma, tá? De como percebe, como percebeu, são pessoas que estão estudando para o concurso da secretaria, que queriam fazer um curso de redação, né? E que entraram no curso de redação, e como que perceberam a sua evolução na escrita da redação? Patrícia, eu pensei em você, mas se outra pessoa quiser falar, ou se você não quiser falar, fica tranquila, tá bom? Para falar para as pessoas que estão aqui, na verdade. Tá bem. Se alguém quiser falar também, além de mim, né, Dani? Eu vou ser breve. Eu conheci a Dani através de uma amiga, Marcione, que ela ia fazer um concurso em Minas, na verdade, 2 concursos, né? E ela teve aula particular com a Dani e passou. Então, ela sempre me indicou a Dani. E eu meio que protelando, veio a pandemia, enfim. Aí agora eu falei, cara, não tem jeito, eu tenho que procurar, e procurei a Dani. E foi assim, não é porque ela está aqui, falar na frente dela, mas a melhor coisa que eu podia ter feito, porque eu me sentia travada na hora de escrever. Eu até tinha muitas ideias e tudo, mas na hora de transcrever ali para o papel, eu travava. Eu não estou 100% ainda, né? Ainda tem muito chão pela frente, mas a Dani tem me ajudado muito. Então, assim, é o melhor investimento que eu fiz. Obrigada, Paty. Gente, uma das coisas que eu gosto de trabalhar nesses 10 encontros é a segurança de vocês na escrita. Isso é muito importante. Muitas vezes, o que acontece é que é essa questão que a Patrícia falou. Ah, eu até tenho ideias, mas como colocar no papel, né? Como começar? Aí eu estou ali na hora do concurso, a hora está passando. Ou seja, eu preciso de uma técnica de escrita. E esse é o meu trabalho, apresentar para vocês uma técnica que ajude vocês a organizar os pensamentos, a organizar o texto, a organizar a redação e vocês estarem tranquilos para escrever. Então, diante de tudo isso, eu organizei, né, de tanto trabalhar corrigindo redação para concurso, eu organizei uma técnica, né, e eu apresento essa técnica para quem faz o curso comigo. E as pessoas geralmente gostam, porque elas se organizam, elas entendem a escrita, elas se sentem mais seguras na hora de escrever, e isso vai facilitando. Então, assim, vocês sabem que hoje em dia, a Corina está colocando aí que a técnica é ótima. Hoje em dia, os concursos, não existe mais concurso sem redação discursiva, vai ser difícil. A Andréia não está ouvindo? Gente, alguém orienta a Andréia aí no chat para mim, que ela então tem que sair, permitir e voltar. Alguém fala isso para ela? Porque o Zoom tem isso. Você tem que permitir o seu som antes de entrar, né? O seu microfonezinho antes de entrar. Só para eu continuar aqui. Então, muitas vezes, às vezes você vai fazer um curso de redação, sei lá, né? 5 encontros, 6 encontros, e aí o professor parte do pressuposto de que você já sabe escrever. Então, ele não vai trabalhar a técnica do básico, né? Como começar, como desenvolver. Ele não vai fazer esse movimento. E aí eu começo com vocês realmente do movimento, né? Do movimento do básico, para vocês poderem entender a evolução dessa escrita.
E aí, deixa eu ver se eu consigo falar assim com ela. Isso, obrigada, Poliane. E aí vocês vão evoluindo na escrita à medida em que vocês vão conhecendo o curso, à medida que vocês vão tendo as aulas. E aí, no dia da tutoria, da primeira tutoria, que geralmente é a aula 5 ou a aula 6, vocês já estão bem mais seguros com a escrita de vocês. É assim que acontece. E aí aí eu vou fazer a tutoria com vocês, eu corrijo a redação, eu digo que vocês precisam melhorar, onde vocês estão errando, olha, aqui não pode ser assim, se você precisa trazer mais repertório cultural para cá. E aí a gente vai fazendo essa. Acho que a Andréia conseguiu. Tá ouvindo, Andréia? Ah, beleza. Show. Então tá bom. Agora você tem que silenciar, porque agora a gente está ouvindo tudo que você está fazendo. Aí tem um mutezinho, você silencia seu microfone. Aí, valeu. E aí, então, o que acontece? Diante disso, então a gente vai fazendo esse movimento, né? De se organizar, de conversar, de organizar o texto. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? O nosso trabalho de hoje, peguem aí os materiais de vocês, os cadernos, as canetas e tal. O nosso trabalho de hoje é trabalhar com uma redação que a Quadrix fez para um concurso de pedagogo em Cristalina em 2018, certo? Então, a gente vai trabalhar com esse tema de redação. E é uma redação com tópicos, tá? Dani, o que é uma redação com tópicos? Existem dois tipos de redação discursiva. Aliás, existem vários tipos de redação discursiva. Quando a banca está lá e coloca um tópico, ela pode colocar um tópico assim: escreva o texto dissertativo abaixo, né? E pode ser um tema que seja um tema livre, que ela te dá um tema e você vai fazer a introdução, você vai fazer os parágrafos de desenvolvimento, e você vai fazer o parágrafo de elaboração crítica. Ela te dá um tema livre, você que vai escrever. Só que, geralmente, hoje, as bancas não estão fazendo temas mais assim. Geralmente, tema livre é para o Enem, geralmente, tema livre está sendo mais para um concurso nível médio, né? Às vezes, ainda tem para o concurso nível superior. Mas, geralmente, as bancas que trabalham com nível superior estão trabalhando com redação com tema com tópicos ou tema com aspectos, que é aquele tema, aí vem assim, ó, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os tópicos abaixo, os aspectos abaixo. Aí você tem que elaborar o texto e abordar os aspectos, que pode estar numerados, 1, 2, 3, ou pode estar com umas bolinhas, ou pode estar com letrinhas, A, B, C, certo? Então, isso é o que a gente chama de redação com tópicos ou redação com aspectos. Tudo isso vocês aprendem no curso, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente aprende devagarzinho no curso. É porque hoje é a aula 9, então a galera que está no meu curso já sabe de tudo isso. Então, por isso que eu estou falando mais rápido. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma redação com tópicos, tá? Uma redação com tópicos. E aí, essa redação com tópicos, ela é uma redação... Vocês já estão vendo ela aí? Sim? Todo mundo está vendo? Só para eu saber. Dá um joinha aí para mim, se vocês estão vendo. Beleza. É uma redação de 2018, né? A Corina que que me indicou essa redação. É uma redação de 2018, da Quadrix, né? Da banca que vai fazer a prova da Secretaria de Educação, para o cargo de pedagogo lá de Cristalina de Goiás, tá bom? Da Prefeitura de Cristalina. Então, a gente vai trabalhar com essa redação hoje, tá bom, pessoal? A gente vai desenvolver essa redação hoje. A gente vai trabalhar aos pouquinhos com ela, desde o início aqui, escrevendo, desenvolvendo toda ela. E vendo como que a banca... eu vou escrever pensando com a cabeça de quem? Da banca. O que a banca quer que eu escreva nessa redação? Dani, eu acho que eu não vou conseguir desenvolver a redação, não tem problema. Se a gente conseguir hoje explorar o tema, organizar os tópicos, você conseguir pelo menos fazer o parágrafo do primeiro tópico, o restante você vai fazendo durante a semana, tá bom?
Mas eu quero que a gente pense como se a gente estivesse lá no dia da prova e recebeu essa redação aqui. Quem está no meu curso, a gente já está há 2 semanas estudando redação com tópicos, tá bom? Então, a gente já vai tentar elaborar alguma coisa. Então, vamos lá. Nesta prova, faça o que se pede, usando o caso desejo e espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não foi escrito na folha de texto definitivo. Vamos dar uma pausa aqui? Eu já falei para a galera que está no meu curso que são 30 linhas. O que isso significa? Dani, é importante escrever mais de 20 linhas? Porque quando a banca vai fazer a conta para descontar os seus erros, existe um cálculo que se faz em cima das linhas escritas. Quanto mais linha vocês escrevem, porque é dividido pelo número de linhas escritas. Então, se você escreve mais linhas, seu desconto vai ser menor. Se você escreve menos linhas, seu desconto vai ser maior. Então, eu sempre indico escreverem mais de 24 linhas, pelo menos, tá bom? O texto deverá ser manuscrito em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preto ou azul. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo ao ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. Espaço destinado à transcrição e tal. A folha de texto definitivo será o único documento válido. Então, vamos lá. Tem apenas um texto motivador, certo? Alguns professores falam assim, passa direto no texto motivador, o texto motivador não vale para nada. Gente, eu já ensinei aqui no meu curso que o texto motivador ele é essencial. Por quê? Porque o texto motivador, ele pode ser um pontapé inicial para o seu repertório. Você não tem repertório. Vamos supor que é um tema de difícil acesso. Vamos supor que é um tema que você está sem saber o que fazer. Em algum momento, o texto motivador pode te ajudar. É óbvio que você não pode fazer cópia literal do texto motivador. O que é cópia literal? Pegar exatamente do jeito que está escrito no texto motivador e colocar no seu texto. Se você fizer isso, a banca retira as linhas e desconsidera. Mas você pode parafrasear. Uma outra coisa do texto motivador que pode servir como repertório cultural é a fonte. Essas letrinhas pequenininhas que estão aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. O que acontece com essas letrinhas pequenininhas? Vamos ver aqui, que fonte é essa, ó? São Paulo, ação educativa, ó, a educação entre os direitos humanos. Provavelmente isso daqui é uma entrevista ou é um artigo. Então, se você, de repente, quer lá no seu parágrafo de repertório, né? Lá no parágrafo, quer citar alguma coisa sobre esse artigo, você pode dizer, ó, de acordo com Flávia Piovinzan, da editora Ação Educativa 2006, já é um repertório cultural. Já é um repertório que você não tinha. E você está usando aqui a fonte. Então, não descarte texto motivador, não descarte fonte. Ela pode virar seu texto, seu repertório cultural. Então, vamos ler aqui. A efetiva proteção dos direitos humanos demanda não apenas políticas universalistas, mas específicas, endereçadas a grupos socialmente vulneráveis, enquanto vítimas preferenciais da exclusão, isto é, a implementação dos direitos humanos requer a universalidade e a indivisibilidade desses direitos, acrescidos do valor da diversidade. Ao lado do direito à igualdade, surge também como direito fundamental o direito à diferença. Calma aí. Isso. O direito à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial. Gente, eles estão me dizendo aqui que vão fechar a minha sala em 10 minutos. Vocês não estão doidos. Eu vou pegar um outro link aqui e vou colocar no chat. Se fechar a sala, que às vezes acontece isso, aí vocês
clicam no próximo link, tá bom? Certo? Observem aí no chat, porque às vezes acontece isso mesmo. Calma aí. Vendo, Dani, como minha implicância com o Zoom não é em vão? Tô vendo. No Meet não tem isso. Mas é porque o Meet agora também, você tem que pagar um valor a mais para você ficar mais tempo. Ele Ah, não grava, ele não grava de jeito nenhum a aula, entendeu? entendi. Você tem que pagar. Calma aí rapidinho que eu vou colocar no chat aqui um outro link. Só um pouquinho. Ó, caso acontecer. Só um pouquinho, gente. Tem, gente, eu coloquei no chat aí, tem essa senha, qualquer coisa para entrar na sala, tá? E vocês coloquem aí, caso caia aqui. Então, o que que acontece com esse texto? Esse texto, ele está falando sobre a concepção dos direitos humanos. E a educação é um desses direitos, mas os direitos humanos são muitos, certo? Então, vamos prestar atenção. Aí, olha só. Considerando que o texto acima tem caráter exclusivamente motivador, gente, copia o link em algum outro lugar aí para vocês não perderem da próxima sala, tá? Caso a gente caia aqui. Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. Beleza, qual é o tema? Educação em e para os direitos humanos e a diversidade no Brasil. Gente, olha só como esse tema ele é complexo. Por quê? Muita gente pode achar que é para escrever só sobre educação para os direitos humanos, mas existe uma partícula aditiva aqui que é a E. Está falando para falar sobre educação em e para os direitos humanos, mas está falando para falar sobre isso articulando com a diversidade no Brasil. Vocês estão vendo isso aqui? Então, não é só uma coisa. Aí, olha só o que diz embaixo. Ao elaborar o seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Está pedindo ou está mandando? O que vocês acham? A banca está pedindo para vocês abordarem ou ela está exigindo que vocês abordem? Exigindo. Exigindo. Quando fala aborde necessariamente, significa que a sua redação vai ser corrigida a partir desses tópicos aqui, ó. A, B, C e D. Certo? Então, tópico A. Exatamente, obrigatoriamente. Tópico A. Concepção da educação como direito humano. Dani, eu preciso fazer uma introdução para essa redação? Não, você já vai vir direto para o tópico A. Ela já é sua introdução. Porque se você perde tempo fazendo uma introdução, a banca ela vai demorar a encontrar o seu tópico. Você está perdendo linha. Então, já faz a sua introdução aqui, ó, concepção de educação como direito humano. Até porque, olha lá o tema, educação para os direitos humanos. Concepção de educação como direito humano. O tema já está aqui, ó. O tema já está no tópico A. Sim ou não? Sim. Então, nem precisa perder tempo, tá? Tópico B. Articulação entre o direito à igualdade e a diferença nas diretrizes curriculares nacionais. Gente, esse tema aqui está dentro da profissão de pedagogo, sim ou não? Sim. Esse tema aqui pegou o edital? Sim, pegou parte do edital específico. Então, o que essa banca quer? Essa banca quer que esse profissional que vai escrever essa redação saiba um assunto específico do edital, sim ou não? Sim. Nesse caso aqui, o que a banca está avaliando é para além de escrever a redação.
o que a banca está avaliando, para além de escrever a redação, é a competência técnica do candidato no assunto específico do edital, que é diretrizes curriculares nacionais e o eixo transversal do currículo, que é a educação para os direitos humanos. Então, o que a banca quer saber são essas duas coisas. A banca está pedindo para esse candidato o conhecimento específico do currículo e o conhecimento específico das diretrizes curriculares nacionais. Papel da escola na proteção e na defesa dos direitos humanos. Tópico C. Políticas públicas para a educação em e para os direitos humanos e a diversidade. Lembram do que eu falei do último tópico? Geralmente, o último tópico vem com palavras no plural. Esse veio, gente? Veio, olha lá. Políticas públicas. Então, é mais de uma. E sempre o último tópico, por trás dessas palavrinhas no plural, vem uma perguntinha. Vamos lá, quem está na minha turma. Que perguntinha está por trás de políticas públicas? Vamos ver a galera que está na minha turma aí. Que perguntinha que está por trás de políticas públicas? Quem, quais, como, quem, qual é? Coloquem aí no chat. Como? Não, você não está na minha turma, Everton. Everton é meu namorado, está aqui me ajudando. Fica só atrapalhando aqui. Você não está na minha turma, amor. Para de atrapalhar. Quais? Exatamente, Paty. Quais? Quais políticas públicas para a educação em e para os direitos humanos e para a diversidade? Então, são quais? A perguntinha aqui é quais, tá bom? Beleza. Então, olha só. A gente, então, precisa, para organizar a nossa redação, pensar no tema, pensar nos tópicos. A gente já entendeu que o tópico A, ele está lá com a primeira parte do tema. Concepção da educação como direito humano. Educação em e para os direitos humanos. Já pega essa parte do tema aí que tá educação em e para os direitos humanos e já marca ela no tópico A. Certo? Educação em para os direitos humanos, que é uma parte do tema, já coloca uma setinha para ela no tópico A. Já é uma parte do tópico A. Beleza. Só que a gente tem que abordar isso relacionando com a diversidade no Brasil. Como que a gente, então, escreveria esse parágrafo no tópico A? A gente poderia começar falando sobre a diversidade no Brasil, que o Brasil é um país diverso. Daí a gente passa para a concepção de direito humano, para a gente poder passar para a educação como parte de um direito humano. Então, a gente vai afunilando, ó. Diversidade no Brasil, direitos humanos, educação como parte do direito humano. Tá vendo que é do maior para o menor? De uma grande parte para a menor parte. Eu tenho a diversidade que é maior, o direito humano como parte disso e a educação como parte dos direitos humanos. Aí sim eu poderia fazer. O que é a concepção? É o que você entende por educação como direito humano. Quando eu venho para o tópico B, eu tenho que articular o direito à igualdade e a diferença disso nas diretrizes curriculares nacionais, nas DCNs. Aí sim vem a competência técnica aqui do edital, né? Quando eu venho para o tópico C, é o papel da escola. Aqui já é da vivência de vocês, certo? Agora vamos lá. Em que tópico o texto motivador poderia entrar? Certo, então vamos lá. Então, o que eu estava falando para vocês, né? Todo mundo está vendo aí a redação. Então, o tema em si, ele trata de dois assuntos. Ele trata da educação em e para os direitos humanos, ou seja, quando eu falo de educação em e para,
Eu falo de educação em direitos humanos e educação para os direitos humanos. E ele fala da diversidade no Brasil. Então, são duas situações. Quando eu venho para o tópico A, esse meu tópico A já vai ser a minha introdução. Esse tópico A já está tratando da concepção de educação como direito humano. Então, já aborda essa primeira parte aqui do tema, certo? Então, aqui, eu já posso trabalhar na introdução esse tema todo. Tá todo mundo me ouvindo? Tá? Obrigado. Acho que tem um microfone aberto aí, gente. Deixa eu ver de quem é. Não sei de quem é. Vejam aí os microfones de vocês. Então, eu já posso trabalhar todo esse tema nesse tópico A, que eu já vou conseguir atender o tópico. Uma coisa importante numa redação com tópicos é que a banca, quando ela for corrigir a redação, ela vai procurar exatamente o que ela está pedindo no tópico, no seu parágrafo, certo? O que ela está pedindo? Ela está pedindo aqui, concepção da educação como direito humano. É isso que ela vai procurar. Se não tiver lá a concepção da educação como direito humano, é exatamente isso que você vai perder ponto no seu parágrafo. Entende? Então, você precisa atender ao tópico que está sendo pedido. Tópico B. Articulação entre o direito à igualdade e à diferença. Quando ele fala de direito à igualdade e à diferença, ao mesmo tempo em que essa pessoa tem direito às mesmas coisas, ela também tem o direito a ser tratado como uma pessoa em sua individualidade. Isso está garantido nas DCNs, nas diretrizes curriculares nacionais? Onde isso está garantido nas DCNs? Em que lugar? É aqui que você vai ter que falar sobre isso. Aqui é o conhecimento específico do pedagogo, do candidato, certo? C, papel da escola. Aonde? Na proteção e na defesa. Eu vou falar só da proteção? Não. Proteção e defesa do quê? Dos direitos humanos. Então, circule aí proteção e circule aí defesa. A banca, gente, vai procurar se você trouxe questões relacionadas à proteção e se você trouxe questões relacionadas à defesa. Então, percebam, tem que ter muito cuidado quando vocês forem explorar cada tópico da redação, porque a banca vai olhar tópico por tópico, procurando essa organização. E, por último, políticas públicas para a educação e para os direitos humanos. Políticas públicas está no plural, então a gente vai ter que responder aquelas perguntinhas. Quem vai fazer? Como fazer? Para que fazer? E quais políticas públicas? Que é a perguntinha que está aqui por trás. Beleza, pessoal, são 30 linhas, são 4 tópicos. 30 dividido por 4, quantas linhas mais ou menos em cada parágrafo? Me digam aí no chat. Quantas linhas mais ou menos em cada parágrafo? 7 linhas, né? Então, de 7 aí, alguns parágrafos com 7, 2 parágrafos com 7, 2 com 8, né? Pode ir revezando. Para ser 2 parágrafos com 7, 2 parágrafos com 8, a gente precisa atribuir uma técnica, né? Para dar um conforto para esse parágrafo. Então, essa técnica de escrita de parágrafo, quem faz o meu curso já aprendeu, que é uma técnica que a gente chama de declarar, sustentar e ampliar. É uma técnica de 3 períodos de escrita de parágrafo. Cada período tem mais ou menos 2 linhas e meia, que dá as 6, 7 linhas em cada parágrafo, e aí você tem uma redação com 26, 27 linhas. E aí, gente, não tem como não fazer a redação que dê essa quantidade de linha, porque é a técnica de escrita do parágrafo. Você declara alguma coisa, depois você sustenta essa coisa, e depois você amplia essa coisa, que dá essa quantidade de linhas que eu estou falando. Bom, então qual vai ser o nosso exercício agora? A gente vai tentar fazer esse primeiro parágrafo aqui, ó. Concepção da educação como direito humano, certo? Para isso, eu quero que vocês incluam nesse parágrafo o tema educação em e para os direitos humanos e a diversidade no Brasil. O que eu sugiro? Que você comece falando da diversidade no Brasil
e depois parta para os direitos humanos e termine falando da importância da educação como direito humano. Daí você já consegue fazer 3 períodos. Eu vou abrir aqui uma outra aba que eu fiz para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu ver se é essa. Vocês estão conseguindo enxergar essa outra aba? Então, qual é a lógica? Que você comece, falando sobre diversidade no Brasil, aí você vai declarar, né? Um período. Depois você vai partir para os direitos humanos de uma forma geral, outro período. E você vai terminar trazendo a educação em direitos humanos como seu próximo período. E aí você finaliza o parágrafo. Vai dar aí mais ou menos 6, 7 linhas. Se você utilizar essa técnica de declarar, sustentar e ampliar. Então, você começa trazendo essa diversidade no Brasil, para que você aborde aqui, o tema. Depois você jogue para direitos humanos e depois você termine que a educação é uma parte dos direitos humanos e ela precisa estar presente nessa importância desse direito aqui à igualdade, à diferença. Então, você declara, depois você sustenta, depois você amplia esse período para o próximo parágrafo. Essa é a ideia da nossa técnica, tá? Porque aí sua redação fica coerente, coesa, você não perde o sentido. Deu para entender esse exercício de agora, desse primeiro parágrafo? Sim ou não? Coloquem aí no chat. Sim? Sim? Amanda, qual é o exercício? Eu quero que vocês escrevam esse tópico A aqui, a concepção da educação em direitos humanos. Para isso, eu quero que vocês incluam o tema. Qual é o tema? Educação em para os direitos humanos e a diversidade no Brasil. Para que o seu parágrafo fique completo e você inclua o tema nesse tópico, a minha sugestão é que você parta da diversidade no Brasil, que é uma perspectiva maior, e aí você faça o primeiro período, né? O Brasil é um país extremamente diverso, né? Tem povos, etnias, questões sociais, econômicas, não sei como você vai construir isso, certo? Dessa diversidade, você vai partir para os direitos humanos. Sustenta essa informação, para daí sim trazer a educação, a concepção de educação como direito humano e finalizar esse parágrafo, entendeu? Daqui para cá, sempre trazendo essas 3 questões para você não fugir do tema. Deu para entender? Então vamos lá, gente? Vamos pegar uns minutinhos para escrever? Então vamos lá. Podem começar aí, tá bom? Gente, tem alguém com o microfone aberto, dá uma olhadinha aí. Vai que vocês falam alguma coisa que não é para ouvir.
Pessoal, então olha só, eu sei que vocês podem não ter conseguido aí finalizar, mas a ideia é a gente fazer um exercício, né? Porque a gente não tem tanto tempo aqui na aula, mas que isso fique para vocês irem fazendo. E eu quero agora mostrar para vocês, porque quem está no curso comigo já conhece essa estrutura de declarar, sustentar e ampliar. Eu preciso que vocês entendam que a banca vai procurar no parágrafo de vocês exatamente o tema e o tópico. O tema e o tópico, certo? Então, esse parágrafo que eu acabei de escrever aqui, que é do tópico A, como é que eu organizei aqui os tópicos? Ó, eu separei eles, né? Para que a gente possa escrever tópico por tópico e depois isso ir para a folha de redação. Vocês podem fazer assim, se vocês acharem melhor. Sim, eu sei. Se vocês acharem melhor, vocês podem fazer assim também, tá? Você escreve o tópico e depois você pode juntar com os conectores, tá bom? Então, o que que eu quero que vocês entendam? Concepção da educação como direito humano. Educação em para os direitos humanos. Então, isso aqui já está dentro disso aqui. E a diversidade no Brasil vem como parte dessa introdução, certo? Então, isso eu quero que vocês entendam aqui nesse processo de escrita. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa, dentro desse parágrafo, deixar claro para a banca que você entendeu que o Brasil é um país diverso, que esse país, as pessoas precisam lutar por direitos humanos por conta dessa diversidade que traz desigualdades, e que a educação é uma parte desse direito humano. Você entendeu isso? Você precisa dizer isso para a banca. A Paty disse que começou a escrever. Você escreveu pelo menos o primeiro período, Paty? Dani, mulher, eu tô achando que... Porque assim, o que que acontece? Eu falei do artigo 205 da Constituição Federal, Sim. que diz que a educação, né, é um direito de todos, Aham. e da família. Mas que na prática, né, não é dessa forma que acontece. Não, como é que é? Posso ler, Dani? Pode. Posso? Então tá. Segundo a Constituição Federal, no artigo 205, diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Mas na prática não é bem assim que acontece. A taxa de estudantes fora das salas de aula, segundo pesquisa realizada pelo jornal Globo, é de 2,7 mil pessoas. Aí eu fiz até aqui. Sim, aí o que você pode fazer? Você declarou, né? Você fez uma Isso. declaração. Aí agora, nesse sentido, aí você já pode colocar aí, nesse sentido, ou diante dessa diversidade no Brasil, a educação como direito humano, aí você já pode emendar, entendeu? Uhum. Eu quis ler para você, Dani, porque na minha cabeça eu tinha fugido do tema, mas eu não fugi, não. Não. Você Tá só bom. trouxe um repertório primeiro. Você pode Uhum. fazer o inverso. Você pode Tá, trazer uma declaração e o repertório depois. Mas você tá. pode trazer o repertório e fazer a sustentação depois, não tem problema nenhum. Desde que Uhum. você agora fale da concepção da educação como direito humano. Você pode retomar. Nesse sentido, a educação como direito humano ainda está longe de ser vista, entendeu? E aí você vai trazer de acordo com o que você acabou de escrever. É isso mesmo. Tá bom. Dani, Obrigada, Dani. Quem está falando? eu, Corina. Pode falar, Aqui Corina. nesse primeiro aqui tem que falar também da diversidade? Tem que incluir no primeiro também? É importante incluir porque está no tema. Tá. É importante trazer alguma coisa da diversidade porque está no tema, nem que seja uma citação, certo? E a localização, que a gente está no Brasil. Então, a localização desse tema é no Brasil. Então, a gente precisa trazer alguma coisa sobre o Brasil, né? Situar a banca do que a gente está falando. A gente está falando dessa situação no Brasil. Então, olha só, por ser um país extremamente diverso, o Brasil reúne situações de desigualdades e discriminações. Eu só declarei, gente. Eu não falei nada além da questão da diversidade no Brasil. Nesse sentido,
É comum a luta por direitos humanos básicos, como saúde, segurança, moradia e educação. Sustentei o que eu disse aqui em cima. Desses o quê? Direitos, certo? A educação é, sem dúvida, um direito inegociável, tendo em vista que, por meio dela, todos os outros o quê? Direitos podem ser conquistados por meio da emancipação social dos indivíduos. Se vocês escreverem esse parágrafo, eu chuto aí que deve dar umas 7, 8 linhas. Alguém escreveu? Só para eu saber? Não? Alguém escreveu um outro parágrafo ou começou a escrever e quer ler? Eu escrevi esse parágrafo aí, mas a questão da diversidade eu esqueci de citar. Mas fala aí, Poli. Eu coloquei assim: o Brasil é um país diverso, a educação em e para os direitos humanos está prevista na Constituição de 1988. Declarou, né? Eu declarei. Tá. A educação é um direito de todos que ajuda no desenvolvimento do indivíduo e do país. Sustentou. Sustentei. Aí, por meio dela, garantimos o nosso desenvolvimento social, cultural e econômico. Certo. Você falou direito humano em algum lugar, não falou? Sim, no começo, Tá. no primeiro, Pronto. quando eu declarei. Então, gente, para quem está aqui conhecendo o curso, perceba que a galera que está no curso já entendeu a técnica de escrita do parágrafo. Declarar, sustentar e ampliar. Então, você não se perde na escrita, porque você faz isso e você aprendeu a escrever e você escreve aí. Quantas linhas deram o seu, Poli? 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. 6 6, linhas. é só olhar ali no cantinho. Isso, 6 linhas. Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pular o tópico B, tá? Porque ele precisa de questões específicas do edital. E a gente vai para o tópico C, tá bom? Então, o tópico C, ele é o papel da escola na proteção e na defesa dos direitos humanos. Isso tem a ver com a vivência, certo? Lembram que o tópico A, ele é como se fosse uma introdução. Geralmente, redação com tópicos tem 3 tópicos. 3. Aí a gente vai escrever 10 linhas para cada um, 9 linhas para cada um. Esse aqui tem 4, então são quantidades menores de linhas. Então, esses dois aqui, ó, o tópico B e o tópico C, eles vão requerer da gente repertório cultural. Então, a gente precisa trazer também, vocês trouxeram a Constituição aqui em cima, já foi bom. Aqui, papel da escola na proteção e na defesa dos direitos humanos. A gente tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem outros documentos que a gente pode citar. Então, vamos tentar repetir essa estrutura de parágrafo, mas pensar aqui, qual seria o papel da escola, mas lembrando que é na proteção, ó, e na defesa, são 2 coisas, dos direitos humanos, certo? O que é isso tudo? O papel da escola. Aí, lembrando que aqui eu já tenho que começar com um conector. Por quê? Porque eu vou juntar esses parágrafos aqui depois na redação, certo? Então, eu já estou num terceiro parágrafo aqui, ó. Ó, aqui eu já estou num terceiro parágrafo. Então, eu tenho que ter um conector aqui, ó. Vamos supor que eu trouxe aqui muitas questões, a gente deixa um espaço aqui para um conector. Vamos supor que o conector é todavia. Não, não vai ser todavia. O conector vai ser diante disso, né? A gente coloca aqui um conector, pode ser que ele mude depois, mas tem que ter um conector aqui. Porque uma das questões que a banca corrige e ela olha é a sua utilização de mecanismos linguísticos diversos, que são os conectores, tá bom? Então, vamos pensar aqui na escrita desse tópico, tá? Papel da escola na proteção e na defesa dos direitos humanos. Vamos lá? Nosso último exercíciozinho. Então, vamos lá, rapidinho.
Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Nessa questão do papel aqui, para a gente ir encerrando, né, o nosso encontro de hoje, e aí eu vou mandar esse material para vocês. Quem quiser, manda o e-mail para o telefone ou para o colega que convidou, ou aqui mesmo no chat, coloca o e-mail rapidinho, que eu posso mandar o material de hoje para vocês também, tá bom? Até porque o Zoom já me avisou de novo aqui do nosso tempo. Mas é só para a gente poder entender. Olha só, como que funciona essa organização aqui do parágrafo. Diante das questões abordadas acima, por que eu coloquei isso? Porque acima é o parágrafo anterior. E no parágrafo anterior já tinha falado sobre as questões das diretrizes curriculares nacionais, certo? Então, eu começo, diante das questões abordadas acima, a escola como instituição formal de ensino tem o dever de zelar pelo fomento aos direitos humanos. Declarei. Além disso, precisa, diante do trabalho pedagógico e junto à comunidade escolar, proteger os estudantes de quaisquer atos de desigualdades e ações discriminatórias que possam contribuir com as diversas situações excludentes que acontecem na sociedade. E aqui a gente vai finalizando para quê? Para as políticas públicas. A gente amplia o nosso parágrafo para as questões das políticas públicas. Então, olha só, a gente declara, a gente sustenta e agora a gente amplia para o próximo parágrafo, que são o nosso último, né, para as questões das políticas públicas. Então, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é finalizar essa redação, né? Vocês já começaram aí a escrever. Eu vou mandar essa aqui que a gente já também escreveu por aqui. Deixa eu só pedir aqui para a pessoa que está me ajudando e anotando os e-mails de vocês para eu poder mandar, salvando os e-mails de vocês para eu poder mandar o material. Alguém aqui está falando alguma coisa? Calma aí. Poderia me mandar? Posso sim, mando o material, pode deixar. Sobre o curso, gente, já vou falar as informações do curso. Então, o último período aqui, a gente amplia para o parágrafo de políticas públicas. Como que seria? Nesse sentido, é dever do Estado, é dever da escola contribuir juntamente com a sociedade para que hajam políticas públicas no sentido de minimizar ou de evitar ou de erradicar situações referentes a situações dos não direitos humanos, né? E aí você finaliza para você chegar aqui, nas políticas públicas, porque aqui sim, você vai ter que dizer, quais políticas públicas, quem vai fazer essas políticas públicas, como que vai ser, porque esse parágrafo aqui é o parágrafo do detalhamento, é o parágrafo da elaboração crítica, certo, pessoal? Então, é nesse sentido aqui que a gente trabalha essas questões aqui, certo? Então, olha só, eu vou mandar esse material para vocês, tá? Lá no grupo do nosso curso. Quem está aqui que é do nosso curso, a gente vai marcar eu já vou mandar para vocês o tema da redação de tópicos, para vocês já fazerem, a gente marcar as nossas tutorias a partir da próxima terça-feira. A Patrícia está aqui, a Corina está aqui, a Poli está aqui. Então, a partir da próxima terça-feira, a gente já tem as nossas tutorias da redação com tópicos. Eu já vou colocar lá o tema hoje, tá bom, meninas? Corina, Patrícia, Poli, já vou mandar lá o tema hoje, tá bom? No nosso grupo de redação. Quem não é do nosso grupo e quiser fazer parte da próxima turma de redação, ela vai começar no dia 13 de julho, certo? E o valor é R$250, é o mesmo valor que foi esse curso de agora, tá bom? Se você já quiser garantir sua vaga, eu só abro no máximo 30 para eu conseguir lidar com a correção de todo mundo. Já tem gente aí na fila, você já reserva a sua vaga, tá bom? Nesse número aí que foi colocado aí em cima pelo Everton, tá bom, Amanda? Então, é esse o valor, são 10 encontros, 2 tutorias de redação, e tem aula toda semana,
semana é online e a outra semana é gravada, mas você tem direito a todas as aulas gravadas, quando você não puder participar. Combinado? Pessoal, coloca aí no chat o que vocês acharam do encontro de hoje, se foi bom para vocês, se deu para pensar melhor sobre a redação, como que vocês pensaram o método. Para quem está vendo só hoje, não se assuste, essa é a aula 9 de quem está no curso, ou seja, o pessoal já está finalizando aí o curso, né? Vai chegar agora o próximo encontro já é o último, a Corina, a Patrícia, a Poli, que estão aqui, já estão finalizando o curso, já estão na redação com tópicos, já estão há 3 encontros na redação com tópicos, né? Praticamente. Mas a gente começa tudo do início, tá bom? E para quem está no curso, eu vou mandar lá daqui a pouco as gravações de hoje, e vou mandar também o tema da nossa redação com tópicos para tutoria, tá? E qualquer dúvida, podem colocar lá no nosso grupo para a gente ir tirando. Pessoal, no mais, um grande beijo para vocês, uma excelente noite de descanso e até os nossos próximos encontros, tá? Pode falar. O biscoitinho com gosto de nada. Quem quer falar? Acho que a Isabela abriu o microfone. A Aline colocou. Boa noite, gente. Eu que agradeço. Obrigada. É complexo só no início.